Bom, eu sinto muito, eu entrei um pouquinho atrasada por causa como é que se chama? Dos problemas aqui com o meu computador, que ele resolveu entrar de férias e não me avisou. Fiquei perdida por aqui, tá? E, Francisco, eu sempre digo para o pessoal que eu sou uma cariobana. Uhum. Pois é, eu nasci no Rio de Janeiro, mas me criei em Salvador. Aham. Então, quando eu estava em Salvador, o pessoal dizia que eu era uma baiana metida carioca. E quando eu estava lá no Rio de Janeiro, eles diziam que era uma carioca metida baiana. Aí ficou cariobana. Mas você é carioca da gema, não é isso? É assim, literalmente da gema. Tem uma explicação para isso da gema que o pessoal não entende muito. Não vou nem explicar porque não é o tema de hoje, mas da gema realmente um troço interessante. Olha, isso deixou a gente curioso agora. Isso é crime aqui. Tem que explicar. Que história é essa de gema? Não, é o seguinte, é porque a explicação mais razoável desse da gema é o pessoal que nascia no quilômetro zero do Rio de Janeiro. Ah, E ali havia três maternidades. A Promatre, onde eu nasci. Onde nasceu também um grande paulista, nasceu no Rio de Janeiro, mas é um paulista, que é o Fernando Cardoso. Ele nasceu na Promatre também, na Praça Mauá. hum, Havia uma outra particular, que eu não lembro o nome agora, e havia uma outra na Praça 15. Eram as três maternidades do Rio, e ficavam no quilômetro zero. Então, era ah, Carioca da Gema. Quem nascia realmente no Rio de Janeiro. E a bom, população do Rio de Janeiro, quando era capital do Brasil, era 40%, 50% de fora do Rio. Né? uau, Não nascia aqui. ok. Bom, eu nasci no Rio, me criei na Estácio de Sá. Aham. Exato, eu sou carioca do Estácio. Então, você é Mas soteropolitana lá de Salvador e carioca do Rio. Uma soterocarioca. carioca. Pois é, uma cariobana. Mas a Val é paulista também, né, né, Val? Paulista mesmo, pura. Sim, eu sou paulista. Paulista e paulistana. Nasci na cidade de São Paulo. Uau, pois é. Bom, a gente está aqui para falar de tradução literária. Então, o Francisco, vocês já devem ter lido a biografia dele, ele é poeta, ele é escritor e é tradutor. E faz um tempo eu participei de um evento na Associação de Tradutores daqui, onde um par, não era um casal, era um par, um pai e filha, eles trabalhavam exatamente na área de poesia. Aham. Ele era poeta e ela era tradutora. E eles bateram um bate-papo muito interessante, e a fala mais importante para mim foi quando o pai disse para a filha: as suas traduções me tocam o coração. Há muitas vezes em que eu prefiro a sua tradução Uhum. ao meu trabalho original. Uhum. Pois é. Já Mas aconteceu isso com você, de você já ter traduzido alguma coisa de alguém, olhar para o seu trabalho e dizer: é, eu prefiro esse? não, há muitos casos em que a tradução é melhor que o original. Mas eu não posso falar que eu fiz uma tradução melhor que o original, até porque eu não sou a pessoa para avaliar isso. Mas, frequentemente, as pessoas têm uma poeta, pelo menos brasileira, que eu traduzi junto com um poeta colombiano para o espanhol. E ela disse que aquele livro dela, traduzido para o espanhol da Colômbia, ficou mais bonito em espanhol. Isso Mas ele não acontece estava. também. É, E é claro, há livros, historicamente, há livros que, na verdade, ninguém leu o original. A Bíblia é linda, é importante e tudo mais, mas ninguém leu o original da Bíblia, até porque teria que aprender grego, aramaico, hebraico, mais um monte de outras coisas para poder ler a Bíblia. Então, ninguém lê a Bíblia. O Rubaiyat, por exemplo, é um livro de poesia de um matemático persa do século IX, meio obscuro, e que o Eduardo Fitzgerald traduziu para o inglês. Todo mundo conhece o livro em inglês. Ninguém é nem capaz, nem os persas, nem os atuais iranianos são capazes de ler mais o original. imagino.
Mas Essa eu coisa do estava falando original. de... Oi? Diga. Tem um texto que é clássico sobre a tradução, que, segundo a Rosemary Arroyo, ela é um texto que reinaugurou a discussão sobre tradução, que é o Permenar, autor do Quixote, que, em dado momento, o Borges, que é o autor do conto, ele fala que a versão do Permenar é melhor do que o Quixote original. Hum, Porque não só é tão bom quanto o Quixote original, tão bom que é igual, simplesmente o Permenar copiou, mas tem toda uma carga, tem 4 séculos a mais de interesse, de cultura, de literatura, inclusive o original. A tradução tem a tradução e ainda tem o original por trás. Então, como se fala, subiu nos ombros de um gigante. bom, linda. Não. Mas eu não estava falando de avaliação, estava falando de emoção, de chegar e dizer essa frase ficou gostosa no português, gostei mais. Alguma vez aconteceu isso para você? Acontece com frequência você encontrar uma frase. Eu não falo da minha tradução porque fica parecendo uma coisa pretensiosa. Eu traduzi melhor do que alguma coisa, mas com muita frequência eu encontro frases, pedaços pelo menos, em que a tradução é bem superior ao original. Soa melhor, bate melhor. É, Tem isso uma, acontece. como chama? Acho que é Bluma Waddington, uma colega de mestrado, que eu acho que ela não seguiu carreira como tradutora, mas ela pegou um texto do Bukowski, Hum. que o Bukowski falou de beer, de quantas palavras com B, e ela traduziu como Brahmas, ela colocou em lugar de manter o B, ela usou a palavra Brahma, começou a fazer literações com marcas brasileiras. Então, foi uma solução que ficou mais interessante, que era uma coisa no inglês, era normal, mas no português ela conseguiu arrancar uma coisa diferente. Eu, numa entrevista agora recente, aliás, eu entrevistei Jório Dauster, que é um grande tradutor também, e ele encontrou algumas soluções para traduzir Nabokov que são absolutamente geniais. Você vê que o autor vai no pique, a língua inglesa favorece o jogo de palavras e tudo mais. Fazer jogo de palavras, jogo de sons em português é muito mais difícil. Então, às vezes, o autor original é apenas genial e o tradutor é o gênio do gênio do gênio. Humberto Eco mencionou alguma coisa sobre isso. Uhum. É. Eu li O Nome da Rosa em português e fiquei assim mesmerizada pelo trabalho do tradutor, porque a, o, tra- o- as descrições que ele colocava, por exemplo, da porta do convento, Uhum. foram 3 páginas que Humberto Eco escreveu, não é isso? Sobre aquela porta daquele convento, os entalhes, os detalhes, as imagens. E o cara conseguiu, eu consegui ver a porta. Não, mas é tremendo. O Nome da Rosa, por exemplo, que está num livro específico, você deve ter lido a segunda tradução, porque a primeira tradução ficou apenas correta e não fez sucesso. Ah, É a segunda tradução que pegou, que virou best-seller no Brasil. aham, Tem que refazer a tradução, porque quando a obra é grande, realmente, uma obra pesada, não basta ser correto. Hoje em dia, até o Google traduz corretinho, corretinho mais ou menos, mas traduz alguma coisa. é, Mas traduzir de verdade é outra coisa. tem que ter alma. Olha, é uma coisa meio polêmica, porque o pessoal fala muito em fidelidade. Tem uma implicância com a palavra fidelidade, porque em tradução, fidelidade é uma coisa que já está dada. Em princípio, você vai traduzir uma coisa, você não vai fazer outra coisa.
Então, um certo grau de fidelidade já está implícito. Mas quando você tem que falar em fidelidade, é como um casal. Quando um casal fala em fidelidade, é a véspera do divórcio. É a tipo de coisa que você não precisa falar. Se falou, ferrou. É implícito. Então, frequentemente, você é obrigado a inventar bastante coisa. Não inventar contra o texto, mas inventar com o texto. Uma das coisas mais chatas, por exemplo, é quando você vai fazer uma avaliação, você é obrigado a fazer um comentário sobre uma tradução de um colega, que é uma coisa que eu detesto fazer, e ele começa a usar o original como desculpa. O original é a pior desculpa possível para uma tradução ruim. Mas no original ele disse isso. Você vê, não tem nada a ver. Ele interpretou literalmente, ou, sei lá, confundiu alguma coisa. Em uma tradução do Neruda aparece a palavra merluça, que é um peixe, mas também é uma gíria para bebedeira. Aí o tradutor simplesmente traduziu como bebedeira, porque ele interpretou, achou que era um ambiente coloquial, então devia ser merluça. Estava numa raspana, num porre. Mas era a descrição de uma feira. Tomates repetidos hasta el mar, el sol e as batatas. Era uma descrição de uma feira. A merluça era uma pobre merluça. Só Mas o isso, cara mais nada. resolveu interpretar, provar que ele conhecia bem o espanhol. Então, frequentemente acontece isso. A pessoa usa o original para sobreinterpreta ou não interpreta bastante. O Walden, que era um poeta e tradutor galês, ganhou um prêmio Nobel, ele falava isso, que o mau leitor, o tradutor é um leitor, é o cara que interpreta quando é para ser literal e é literal quando é para interpretar. Isso é a pior desgraça que pode acontecer com o tradutor. O Jorge Vanderlei, que foi meu orientador de mestrado, traduziu Shakespeare, o Dante Alighieri, o Borges, ele traduziu todo mundo praticamente, inclusive o Bukowski também. O Jorge traduzia o Bukowski para extrair da tradução que ele fazia do Dante Alighieri e vice-versa. Ele traduziu os dois ao mesmo tempo, porque eram opostos. Ele traduzia um para repousar do outro. Mas ele descansava traduzindo. Mas o Jorge falou uma coisa interessantíssima, é que o tradutor tem que começar o dia tomando uma dose de Simancol. Esse é um remédio raro, a gente não encontra por aí. Não, porque é o seguinte, o que acontece, você vê em postagem na internet toda hora, é alguém se vangloriando de que não erra. Porque eu sou um tradutor muito atento, eu não erro. Olha, tudo bem, parabéns. Mas o que eu acho, e o Jorge Vanderlei achava isso também, acho que muita gente em tradução já percebeu isso, que a boa tradução, a tradução mais interessante, na verdade, a qualidade do tradutor para isso não é não errar, é perceber quando está errado. Você vai no embalo, que é assim, e esse pessoal que fala que não erra, na verdade, está dizendo, olha, quando eu erro, eu não percebo. Ou eu ignoro. Eu fico preocupado com quem fala que nunca erra. Porque o erro é inevitável. Aliás, o erro, tem aquela história do Oswald de Andrade de que o erro enriquece e tudo mais, mas é verdade. Em tradução, boa parte do que a gente conhece como sendo a tradição ocidental, na verdade, são erros de tradução. A Bíblia está cheia, a tradução do São Jerônimo, da Vulgata, aquela história do camelo passar pelo buraco da agulha, que era um camelo, que era um fio grosso, que confundiram com um camelo, que é o bicho, que é o animal. Aí entra na Bíblia, lá que o camelo passar pelo buraco da agulha. Mas ficou muito mais interessante. O sapatinho de cristal da Cinderela era verre, que era vidro em francês, mas
na época tinha um tipo de camurça que era exatamente um homófono. E, na época, o pessoal, na hora de preparar os livros, o pessoal ia editando. Alguém pegava o manuscrito e ia falando, e o cara ia compondo o texto para ser impresso. O cara falou verbo, camurça, o cara entendeu o verbo, vidro, e entrou. Até hoje tem o sapatinho impossível de cristal da Cinderela. Imagina ela dançando até a meia-noite, ia ter uma Cinderela menos no mundo, com o pescoço quebrado, né? Claro, né? Mas Mas, esse, mas ninguém lembraria de um sapato de camurça. Então, a história da literatura está eivada, está cheia de erros que são mais interessantes. Uma das minhas teorias que o pessoal arranca os cabelos, eu já não tenho mais esse problema de arrancar o cabelo, é quando eu falo que a gente vai errar mesmo. O que a gente pode fazer é cometer os erros mais interessantes possíveis. isso. Olha, eu peguei um livro da Isabel Allende para ler, nem me lembro mais do nome do livro, e a tradução foi ao inglês. Eu estava num aeroporto qualquer daqui, eu comecei a ler o livro. Olha, que eu estava assim, morrendo de vontade para ler aquele livro. E o meu espanhol não é bom o bastante para poder ler e curtir o livro. Lembra aquele carinha que você falou que traduzia 2 livros ao mesmo tempo, um para descansar do outro? Eu Uhum. leio 3 ou 4 livros ao mesmo tempo, exatamente com a mesma filosofia. Um é para eu estudar, o outro é para eu relaxar. Então, eu estava morrendo para ler aquele livro. Peguei o livro, comecei a ler, começou a me dar uma raiva tão grande antes de eu chegar na terceira página, que eu joguei o livro fora. Não dava para ler. Ah, o livro, para mim, me transporta. Ele tem que me levar àquele ambiente. Aquelas palavras têm que recriar aquele ambiente. Eu tenho que me transportar, estar lá dentro. Haviam tantas dissonâncias entre o material traduzido e o que eu imaginava que fosse a tradução não, o original, que eu não consegui. Eu quero dizer, por exemplo, estava descrevendo uma rua e o ambiente era, digamos, 1940 e alguma coisa. Então, a terminologia antiga aparecia na primeira linha daquele parágrafo, mas chegando no meio do parágrafo, já estavam falando de coisas relativas agora, ao nosso presente. Imagina alguém falando de micro-ondas em 1940. Não dá, a não ser que Uhum. seja ficção científica. E ela não escreve ficção científica. Então, eu me senti tão assim, movida de um lado para outro no tempo, não consegui acompanhar, eu desisti de ler o livro, não consegui. Não, olha, é uma dificuldade muito grande. É quase uma especialidade, mas não foi uma escolha minha. Mas eu tenho traduzido basicamente romances históricos. Quase todos os romances que eu traduzi sozinho, inteiro, não como equipe, foram romances históricos. A tradução de romances históricos, por exemplo, é de uma dificuldade absoluta, porque em dado momento aparece o celofane, mas isso foi na época, o romance se passava na época da independência da Colômbia. Hum, Então, faz 170 anos, mais ou menos. claro, Fala em celofane. Aí é um lapso pequeno da autora, que ela pesquisou muito bem, ela fez um livro ótimo, pesquisa histórica, mas celofane é do século XX. Então, basta colocar papel de seda, colocar o que se usava no lugar de celofane um século exato. antes. Mas é fácil de corrigir. Uma outra coisa que, assim, que é engraçada em tradução de romances históricos é nomes de lugares. Porque o pessoal, para começar, tem essa coisa de que não se traduz nome de lugares ou pessoas, que é uma grossa besteira. Isso você tem que ver as circunstâncias. Sempre. Então, quando aparece num livro espanhol sobre o século tal, uma jacobina,
em geral, equivale a uma Jaqueline em português. A Isabel, Lara, é a rainha Elizabeth para nós. Então, nós traduzimos, sim. Mas tem coisa interessante, como, por exemplo, a capital do Carlos Magno era Aix-la-Chapelle, uma cidade francesa. Só que ela hoje fica na Alemanha. Então, a cidade capital do Carlos Magno era Aix-la-Chapelle. A cidade alemã é Aachen. Não tem nada a ver com o francês. Mas o nome em português de Portugal é Aquisgrão, que ninguém conhece no Brasil. Não. Então, não tem jeito. Essa coisa não só você traduz, como tem que julgar. Olha, vou deixar o nome da capital dos francos ou atualizo para o nome alemão atual? Ou o nome atual alemão, mas ela é mais conhecida pelo nome francês. Então, você tem que estar o tempo todo pensando. Uma coisa interessante na tradução, e não só literária, é que você não entra no automático. Ao contrário da tradução do Google, o que faz a diferença hoje em dia da tradução do Google e uma tradução humana não é a qualidade simplesmente, porque o Google às vezes acerta coisas que as pessoas erram. É que ele, por definição, é automático. E a tradução literária é uma especialidade humana. A literatura é uma coisa humana. O Google, quando erra, ele erra sem graça. Um ser humano acerta e erra, e quando erra, às vezes, como você falou, melhora o original. Uhum. Então, tem muito mais potencial. É. O título da conversa de hoje tinha a palavra poética. E eu escolhi isso justamente porque o Mechanique, Henri Mechanique, que é um grande tradutor francês, ele revolucionou, fez um monte de inovações na teoria da tradução, mas também na prática, porque ele era realmente um tradutor. Tem uma certa implicância com Humberto Eco como teórico de tradução, não de outras coisas, tradução. Porque ele fala e nunca traduz. E, curiosamente, ele fala mal do George Steiner, que é o outro grande teórico, o único que supera amplamente o Humberto Eco em fama nessa área de tradução. Ele reclama que o Steiner não traduz. Ele percebe que não traduzir é um problema, mas ele não vê em si próprio. Uhum. Mas o Mechanique não tem esse problema. O Mechanique traduz a Bíblia do original. Mas o Mechanique ele fala, ele tem um livro chamado justamente, deixa eu estar aqui, o livro do Mechanique é justamente o único livro dele traduzido em português completo é A Poética do Traduzir. Esse aqui. E ele explica por que ele usa poética e não tradutologia. Ele diz que ele não é tradutólogo. Porque o problema da tradutologia é que ela tem uma pretensão científica. Então, ela tenta tirar o sujeito e deixar só o objeto. Então, ela analisa a linguagem, analisa um monte de coisas, mas não analisa as relações internas e pessoais. Outro livro do Mechanique é isso aqui, a Crítica do Ritmo. Ele acha que o ritmo, você falou que às vezes a pessoa não sente, lê, mas não sente. O ritmo é tão importante, mas uma máquina não percebe, o Google não percebe o ritmo. Então, ele usa a palavra poética para falar de tradução, porque ela é uma palavra que, primeiro, era literária. Você não quer falar de poética para falar só de linguística aplicada. Discutir fonemas, discutir recursos puramente linguísticos, não. A poética, em todos os sentidos possíveis da palavra poética, inclusive os antiquados, que era a versificação, métrica, estão ligados à literatura. A poética não pode ser outra coisa senão literatura. O segundo elemento, porque ele diz que prefere poética, é justamente esse, porque incorpora o sujeito. A tradutologia é justamente estudar a tradução tirando o ser humano fora. Claro, é um método. Sim.
tem seu uso acadêmico, tudo bem, até ajuda a embasar a poética, mas é como você jogar o bebê e ficar com a água suja. Você tira o principal, que é dar os dedos para não perder os anéis. Você tirar o essencial, discutir o acessório. A Rosemary Arrojo falava, por que a importância do Pierre Menard, o conto lá do Borges, que começou toda essa nova fase? É porque é o primeiro que não parafraseia, ele entra no cerne do que é a tradução diretamente. Borges, ao falar do Pierre Menard, traduzindo o Cervantes, ele vai à essência, à relação, à sociedade, ao contexto, à época que mudou. E não se preocupa com a questão linguística. Aliás, ele até faz uma brincadeira. No Pierre Menard, um autor francês, ele supostamente copia um texto do Cervantes. Mas um texto idêntico ao texto do Cervantes, escrito em 1605 para ele, e publicado pelo Pierre Menard em 1930 e poucos, é outro texto diferente. Então, as palavras podem ser as mesmas, mas mudou totalmente. Então, a questão da tradução não são as palavras. Isso é uma outra coisa que o Michonic, não só o Michonic fala, é que tradução não se traduz palavra. Palavra é uma preocupação de filólogo, de dicionarista. A gente traduz conjuntos. Nelson Ascher, ele citando Attila József, um autor húngaro, ele fala que a tradução de poesia é menos intraduzível, ela é mais possível do que a prosa, eventualmente. Porque a prosa, você traduz, às vezes, como se faz com o trado, se faz lá com o WordFest, com os programas, segmento por segmento, palavra por palavra, tem hora que empaca. Aquela palavra não existe para traduzir. A poesia, não. A poesia é um todo. Então, você pode ter uma palavra que você não tem, equivalente, você faz uma paráfrase, faz uma metáfora, faz um jogo, segue, você inverte, coloca no começo do verso ou do poema uma coisa que no original estava no final. Então, você tem muito mais liberdade para traduzir e para conseguir um efeito poético, um efeito tradutório, na poesia do que na pura prosa. Isso é verdade. A tradução técnica pura, que não existe também. Val, você ouviu? Val é tradutora técnica, entre outras coisas. Se errar uma palavra, você pode explodir um avião, sei lá. Fato, sim. Na poesia, ao contrário, você pode trocar uma palavra e até melhorar. Nós temos alguns comentários aqui. Vou começar do começo, quando você estava falando sobre o Simancol. Um colega diz aqui, acho que foi a Val que escreveu, Valtencir Dutra dizia que o dispositivo mais importante que o tradutor tem de adquirir é o desconfiômetro. Foi a Cieni que escreveu. Foi a Cieni? Ok, não dá para eu ler aqui quem escreveu. E o outro está dizendo, a bendita pulguinha que vive atrás da orelha que a gente precisa manter sempre bem alimentada. Isso Sim. Esse fui eu. Eu lembrei a frase correta lá do Oswaldo Andrade, a contribuição milionária do... Isso é genial. Mas quanto à pulga, tem um autor que eu escrevi sobre ele, que ele é um autor argentino, é um eterno candidato ao Prêmio Nobel, porque estão devendo um Nobel para a Argentina desde a época do Borges. Então, o atual candidato é o César Aira, o cara que sempre falam que estão vivos é o que tem maior chance. Mas o Aira, ele foi tradutor a vida inteira. Ele escrevia romances. O Aira escreveu mais de 100 romances. Ele é uma máquina de escrever. Sentido humano, porque a máquina de escrever é aquele objeto que tinha, nem era mais como era. Mas ele é uma máquina de produzir livros. E ele era tradutor, ele vivia de tradução para poder sustentar. Hoje em dia é o contrário, ele parou de traduzir porque já pode viver de literatura. Mas ele falava isso, que o que ele mais sente falta hoje em dia da tradução
não é a facilidade, não é aquelas coisas que agora eu tenho a técnica, eu conheço pra caramba, tenho um dicionário, para mim é fácil. Não, eu dizia que era a pulguinha atrás da orelha. É todo dia. E ele fala que ele tenta levar para a literatura dele os problemas de tradução. Aquele tipo de coisa que ele encontrava na tradução, que dava prazer por ser difícil, ele tenta colocar na literatura dele original. O Cesaraira tem um texto interessantíssimo, foi publicado por um amigo nosso, o Rafael Gutierrez, da UERJ, ele é professor e editor. Ele publicou um livrinho do Cesaraira com considerações sobre literatura. E tem um texto do Cesaraira, a gente não sabe se é conto ou se é ensaio, é tipo o Borges fazia, criava uma historinha em que ele conta o sujeito que vai traduzir um texto que fala sobre rios. Então, tem um salmão subindo o rio, porque os salmões sobem os rios para reproduzir. Ele vai contando, vai ter uma fábrica, tem isso e aquilo. Aí o cara vai traduzir isso. Mas salmão, lá na Noruega, é um peixe pobre. O cara quer pescar um peixe de pobre. Aqui teria que ser um bagre. Só que o bagre se reproduz rio abaixo. Aí ele vai adaptando, vai mudando, tudo, tá. Aí ele cria um conto novo. Simplesmente adaptando. Adapta tanto que vira uma coisa nova. Isso acontece realmente. A Morte e a Bússola do Borges, por exemplo, é uma tradução cultural que o Borges fez de um conto de Chesterton, que era a espada, a cruz e a espada, uma coisa assim. Só que numa história que passa na Irlanda, o Borges passa a história para o Brasil e vai assim, colocando as possibilidades. Mas o Borges avisa, ele coloca no primeiro parágrafo que ele pegou a história do Chesterton, que não vai parecer, que não parece. Mas ele pegou. O Borges fazia isso, ele colocava, olha, esta história eu peguei de tal lugar. E fazia uma história que, se ele não tivesse avisado antes, você não teria percebido. Mas é uma tradução, ele mudou tudo até fazer uma coisa nova. E, na verdade, a literatura quase toda mundial é tradução nesse sentido. Quase ninguém escreve nada do vazio, do nada. Tanto que até eu estava lendo sobre isso outro dia. É um livro que uma amiga minha odiou o título, que é a tradução... Isso aqui. A tradução com manipulação. Eu concordo com sua amiga, não gostei, não. Não, mas não só. Tem vários livros que criticam essa coisa da tradução como farsa, como o que o Paulo Henrique Brito chama de tradução ilusionista, a que finge que não é tradução. Aquele rapaz que você estava falando, ele fazia uma transcriação já, né? Literária, uma transcriação literária. Sim, pois é, transcriação, mas é o tempo todo, nós vivemos fazendo transcriações, mesmo quando não percebemos. Tem um autor russo lá, o estruturalista, que ele menciona que tem, sei lá, 34, 40 histórias possíveis. Você não consegue inventar... Eu ouvi falar isso. Tinha 9, enfim, e, na verdade, a criatividade você... Agora, uma coisa que o Cyril Aslanov fala, ele é israelense, mas ele escreveu em português o livro. E não só ele fala isso, aqui é um recurso literário você falar que um original é tradução ou que uma tradução é um original. É incrível a quantidade de romances que você vai lendo. Isto aqui é uma tradução. O primeiro romance moderno, que é o Quixote, atribuído ao Quixote, lá pelo capítulo 9, o Cervantes está sem ideias, ele encontra um manuscrito arábico, enfim,
Ele pede de um tal de Sidi Hamet Benengeli, ele pede para um mourisco, para um árabe lá, um mouro que estava sem ter o que fazer, para traduzir para ele, e ele reescrevia. Ele escutava a história oral e ia rabiscando, ia refazendo a história. Então, Quixote, supostamente, é uma história árabe recontada, uma tradução. A Ana Maria Gonçalves traduziu O Pecado de Coro, uma boa parte, quando fala da África e tudo mais, ela fala que são traduções de uns manuscritos que ela encontrou numa igreja, na família, que o padre ia jogar fora, deu para... Enfim. Então, esse recurso de... Porque a tradução em si é uma coisa interessante. Ela não é o original, ela é diferente do original, mas é um outro original, e é mais que o original. Enfim, tem uma coisa na tradução. E, frequentemente, tem traduções que dizem, não, isso aqui é o original, isso aqui é a vida real. Não é, claro que não é, mas é um recurso literário. Eu não tive ainda o prazer de fazer uma tradução literária. Eu não sei, não tenho a mínima ideia de se eu teria capacidade de traduzir nenhum conto, quanto mais uma, um livro inteiro, sabe? A única coisa que eu já traduzi na vida foi em termos de livro, não era literatura, era um livro de autoajuda. Uhum. Foi o único livro que eu já traduzi na vida, um livro de autoajuda, mas um livro daqueles dos que eu gosto de ler, eu nunca fui dessas pessoas de pegar um livro e começar a imaginar como é que eu colocaria isso em português, ou como é que eu colocaria isso em inglês, os dois idiomas com que eu trabalho. Nunca fiz isso. Nunca tive essa curiosidade e nunca pensei em fazer tradução literária. De onde é que veio isso para você? Como é que você acabou entrando nessa de fazer tradução literária? Olha, eu tenho duas coisas que acho que vão desanimar você, na verdade. Uma delas é o Jorge Vanderlei, que eu já mencionei, que era um grande tradutor. Ele era cirurgião cerebral, coisa parecida, passou mal, nunca mais trabalhou com medicina, virou um grande professor e tradutor. Então, ele era sistemático, tipo, operar cérebro, aquela coisa que assim. Ele pegou isso e ele foi amigo do Ariano Suassuna na juventude, então ele teve uma carreira inteira de contato com a literatura, que ele abandonou e depois voltou a isso. Mas ele falava uma coisa interessante, é que em literatura as coisas são fáceis ou impossíveis. Oh, tem nada no meio. Não tem. Não tem o cara passar 2 anos encontrando uma rima. Ou o cara encontra a rima, encontra lá o modo de escrever aquele poema, ou isso não é só o tradutor. O Drummond de Andrade falava, tem um poema chamado Arte Poética, que ele fala, não colhas no chão o poema que se perdeu, o verso que se perdeu. Você não pega o ritmo, não pega a coisa, não vai sair. Pode acontecer, acontece comigo com frequência, é um poema que eu traduzia há 20 anos e eu achei que não ficou satisfatório e, de repente, ao reler, ele sai inteirinho. Agora, esse fácil é falso, na verdade. Ou é fácil ou é impossível, mas esse fácil, se você apertasse o Jorge Vanderlei e explicava por que ele achava que era fácil, é porque simplesmente eram 30, 40, 50 anos lendo, se preparando para fazer aquilo. Entendo a história. Então, sim. Tem uma pessoa que fala que o Mozart era um gênio da música nato. Ele era bebê, ele chorava, saiu do útero chorando em si bemol. Essa coisa do gênio nato, isso não existe. O gênio nato, ele nasce depois de 7.000 horas de prática. Mozart, aos 4 anos, o pessoal dizia que já tinha
6, 7 mil horas de prática de musical, porque ele nasceu, o pai dele seria um torturador hoje em dia. Foi obrigado, filho, aquele nível de pressão musical. Então, tem que se ler muito. Você já tem o vício de ler, que você falou, você larga um livro para descansar, você vai de um livro para o outro. Então, você já tem isso na sua cabeça. Essa segunda coisa eu já falei, que é a prática. Eu estava comentando era uma mesa de debate com mais algumas pessoas, e eu falei algumas coisas sobre tradução, e eles chamaram de essencialismo. Duas pessoas disseram uma coisa. O que eu estava falando era essencialismo, que o tradutor nato, eu falei, não, estou falando o contrário. Exatamente o contrário. Um violonista, por exemplo, ele tem o braço esquerdo muito mais hábil do que o direito. Uma vez alguém me falou isso. Eu não sei por que eu digito melhor com a mão esquerda. Eu falei, porque você praticou violão a infância inteira. Aí, como você sabe? Porque é a única explicação. Então, o tradutor literário, mas qualquer tradutor, na verdade, redator, professor, qualquer profissão, ela modifica, ela muda. O Alden, que eu já mencionei, ele tem um livro chamado The Dyer's Hand, As Mãos do Tintureiro, que é sobre poesia. Ele menciona a tradução também, mas é um livro sobre poesia. Então, As Mãos do Tintureiro, o Alden, ele fala que o poeta é como o tintureiro. Ele trabalha com tantas horas com a mão na tinta que é permanente. A tinta não sai mais. Não sai mais. Você encontra, já me aconteceu isso, de um cara passar por mim e falar, mas você é poeta? Eu nunca tinha visto a pessoa. O pessoal começa a ter alguma coisa na sua cabeça que muda, que você não fica meio maluco, sei lá. Você passa horas demais com aquilo, sei lá, um ar mais disperso, um modo de olhar para as coisas, um modo de articular, mas muda cerebralmente. E até isso é uma coisa comprovada, realmente. Mas provou que o cérebro de uma pessoa bilíngue ela é diferente do cérebro de uma pessoa monolíngue. Uhum. Tem sinapses um pouco diferentes. A dificuldade que algumas pessoas têm com a língua espanhola é que, nessa separação física de sinapses, elas aprenderam pelo portunhol e nunca conseguiram separar o espanhol do português. Elas vão passar a vida inteira, por isso que eu odeio essa coisa do pessoal, não, fala portunhol que depois se melhora. Não, vai piorar. Com o inglês funciona. Como o inglês é diferente, isso não acontece tanto. Uhum. Mas também tem casos de gente que confunde inglês com inglês e português, mas é uma coisa física isso. Então, na verdade, são horas e horas e horas de prática. Eu conheço gente que está traduzindo. Eu entrevistei outro dia, um senhor, um tradutor muito respeitável, admirável. Ele traduz desde os anos 60, os anos 50, na verdade. Ele começou como garoto, com os colegas, ele ficava rabiscando traduções de livros impossíveis, que ele não era capaz de traduzir. Aí ele foi aos Estados Unidos, entrou para o Itamaraty, melhorou o inglês, aí traduziu e publicou o livro, virou um clássico. Mas ele foi tentando, até aprendeu bastante para traduzir. Hoje em dia, para ele, eu vi o último livro dele, a tradução está perfeita. Quer dizer, ele deve ter dado muito menos trabalho para ele, tornou-se fácil, né? Esse fácil, falso, depois de 40, 50 anos fazendo aquilo. É aquela história famosa do Picasso que ele dizia que ele pintava um pombo como um pintor renascentista quando tinha 7 anos. Ele levou, segundo ele, 65 anos para aprender a desenhar um pombo como uma criança.
Eu tenho uma reprodução do último quadro do Picasso. São uns pombos, realmente, o mar Mediterrâneo ao fundo, e são simplesmente um círculo, um pombo azul, um círculozinho, um ponto para o olho, um trocinho, que supostamente uma criança faria, mas não, teve que ser um gênio da pintura, aos 60 e tantos anos, quase 70 anos quando morreu, para fazer aquilo. E esse livro que eu falei que é muito bom, foi publicado em 2019, a última tradução, a mais recente, do tradutor em questão, justamente ele usa a linguagem popular. Ele não... Tradutor amador, tradutor não tão experiente, tem a tendência de querer escrever, a insegurança de escrever certo. Aí começa a pôr na boca de um jovem. Porém, entretanto, todavia. Não, é mais. A gente não fala porém, entretanto, todavia. Mas a coragem de desafiar, começar uma oração com um me, tipo de coisa que... Tem coisa que parece que para fazer o aparentemente errado dá mais trabalho do que você seguir as regras. Aliás, regra gramática é um troço interessante, igual xadrez. Você não vai jogar, se quer jogar xadrez, se não conhecer as regras do xadrez. Mas você não vai vencer um jogo de xadrez se você seguir as convenções. Se você jogar como todo mundo joga certinho, você no máximo empata, porque o outro vai saber o que você vai fazer. Para ter uma graça, você tem que fazer alguma jogada ali que fugir da convenção. Os tradutores realmente interessantes são aqueles que fogem da convenção. Não é bagunçar gramática, não. É ter coragem de fazer aquilo que é necessário fazer com a língua. Isso. E poder brincar e criar com a língua também. Sim, mas todo mundo. Bosch falava isso, Aira fala, tem muita gente que fala isso. Qual francês? Marcel Proust falava isso, que cada escritor tem um idioma próprio, ele fala uma língua. Aliás, uma coisa importante isso, você não traduz o Marcel Proust do francês, nem o traduz o Borges do espanhol. Você traduz o Marcel Proust da língua dele. Se você acha que o Marcel Proust escreve em francês, é errado, porque ele escreve em francês que é dele, ele escreve Proust. E aí você traduz. O pior tipo de tradução, porque não acrescenta nada, porque é só para fazer ocupar espaço em livraria, tipo de tradução que você pega 10 autores e estão todos traduzidos iguaizinhos. Você pega... O cara traduz o Paulo Coelho, traduz o Guimarães Rosa, e você pensa que é o mesmo livro. Entendo. Tem alguns tradutores que se especializam em determinados autores e eles não traduzem mais ninguém além daquela pessoa, daquele autor. E eu sempre achei isso muito interessante. No último congresso da Abrates, havia uma tradutora que ela é autista. E ela disse que ela tem uma metodologia bem atípica. Para ela traduzir um livro seu, ela tem que ler tudo que você já escreveu antes. Pelo menos uns 3 livros, para ela entender você, conhecer a tua cabeça e poder, então, traduzir. Senão, ela não faz a tradução. Então, foi muito interessante ouvir isso, porque ela criou essa metodologia para criar essa segurança e poder estabelecer a persona tradutória dela. Então, eu achei muito interessante esse processo dela. Eu não sei se eu teria coragem de fazer algo parecido, não. Olha, é complicado porque quando se fala em tradução, se algum desavisado entrar agora, por exemplo, aqui na conversa, e não souber que a tradução literária
ele vai achar que ele está falando um monte de maluquice. Porque se fizer para a editora tal, para o cliente tal, se falar que fidelidade é uma coisa relativa, que tem que ser discutida, eles vão achar que a gente é maluco. A tradução, chama de tradução comercial, porque tem a tradução não literária, mas eu não gosto de usar a não literária, porque, para começar, o Otávio Paz, o mexicano, já falou uma vez, que para ele toda a tradução é literária. Dá para discutir isso um pouquinho, mas tem elemento literário. Então, falando não literário, você pode pegar uma máquina, a descrição de uma máquina, é o pé do fogão. A pé é metáfora, metonímia, é linguagem poética. Via Láctea, no manual de astronomia, é a via de leite. Então, qualquer coisa tem poesia e literatura. Mas o que eu falo é literatura comercial. Chamo de literatura comercial, que é aquela que você faz só para ganhar dinheiro mesmo. Você faz o melhor possível, mas você não está preocupado em soar bem, fazer nada especial. Aí tem a tradução literária. A preocupação é produzir o melhor texto possível que seja literatura. A fidelidade que importa aí é que, se você pega um soneto, você vai produzir um soneto também em português. Mas já aconteceu, já traduziram um soneto, fizeram 16 versos. E funcionou também. Mas deixa de ser soneto, mas enfim. Mas o fundamental é que você pega uma obra de arte e tem que converter numa obra de arte. Eu adoro Castro Alves e fiquei sempre imaginando como é que seriam os poemas dele traduzidos ao francês, ao inglês. Sempre fiquei viajando nessa. Os poemas dele me tocam tão profundamente, sabe? Sempre gostei do trabalho dele. Conheci pequenininha, né? Eu comecei a ler com os 4 anos de idade, então. Sim. Pois é, Sempre então, me tocou na muito. verdade, até por que a gente traduz alguma coisa? Quais são as razões para que alguém traduza alguma coisa? Primeiro, porque faz falta. Você tem alguma coisa na outra língua que não tem em português. Então, ou a editora, ou o tradutor, ou alguém, um amigo percebe, olha, falta ao Brasil um autor como Robert Frost, falta ao Brasil um Ferlinghetti. Então, a pessoa traduz aquilo. A outra coisa para confirmar também. Então, os poetas modernistas brasileiros, por exemplo, eles queriam confirmar a estética modernista. Uhum. Então, eles traduziram autores, traduziram Rimbaud, traduziram poetas que criavam, reforçavam isso. Mas uma coisa recente, uma coisa, sei lá, do Ezra Pound para cá, enfim, é que o pessoal começou a traduzir para renovar. Aqui no Brasil tem os irmãos Campos, por exemplo. Os irmãos Campos, eles traduziam Gaspar Attari, o pessoal traduzia sistematicamente, a geração de 45 para cá, traduzia para provocar, para irritar, para renovar, para confirmar também, mas somente para isso, para renovar, para trazer uma coisa que não havia, para mudar o atual. Não é a França tem um autor tal que o Brasil não tem. Não, o Brasil não tem um tipo de poesia interessante tal que falta. Aí trazia alguém para o português para provocar que se fizesse aquele tipo de poesia. Você pode fazer poesia sem rima? O pessoal achava que verso branco não era poesia. Você pegava grandes autores franceses, na época a França era o padrão, que era o modelo, pegava grandes autores franceses que não usavam rima. Então tem essa coisa de trazer, de reforçar e também de renovar, de criar coisas novas. Inclusive palavras novas. Sim. Uma boa parte do que nós falamos hoje em dia,
Shakespeare, por exemplo, ele usou 28 mil palavras, se não se conta. A boa parte da língua inglesa foi criada por Shakespeare. Eram palavras que eram ou populares ou não existiam, e ele foi lá, pegou do latim, pegou do grego, e ele enfiou no inglês. Para ter uma ideia, o Machado ele usou cerca de 8 mil e poucas palavras. O Shakespeare usou 28 mil. Wow. Então, essa coisa da criação. E o Shakespeare, basicamente, ele pegava palavras. Na época do Shakespeare, tinha um cara chamado Giovanni. Vou lembrar o nome do cara, mas era um ítalo inglês. Ele traduziu Montaigne, traduziu os italianos, traduziu os franceses, e essa riqueza toda que aparece no Shakespeare, na verdade, são do tradutor francês e inglês, tudo mais, que trazia. Ele pegava dali e ia colocando no inglês. Então, a importância da tradução, até dos erros de tradução, frequentemente a pessoa comete erros bobos de tradução e cria palavras em português. Acontece. Mas também há, como é que se diz, criações deliberadas. Conhece aquela música Romaria? Lembra daquela música? Sim, do Tem Renato uma Teixeira. palavra lá, desaventos. Essa palavra não existe no dicionário. Não, eu nem percebi que não existia, mas enfim. Era usada. Mas faz sentido. Entende-se o que ele está querendo falar com desaventos. Então, ninguém nunca se tocou. Eu só vim descobrir outro dia assistindo uma entrevista. Então, de onde ele tirou isso, eu também não sei. Talvez como é que se diz? Uma criação própria, não sei. Mas, como nosso colega escreveu aqui, dizendo que São Jerônimo disse que não é a palavra que traduz a palavra, é o contexto que traduz o contexto. Uhum. Que era aquilo que você estava falando antes, que não dá para se pegar a palavra, traduzir a palavra e achar que se comunicou alguma coisa. Tem muito ao redor dessa palavra, e não é só as outras palavras que estão ali, mas tem o contexto cultural, tem o contexto Exatamente. do tempo, tem tanta coisa, e também o leitor. O leitor interpreta, o leitor dá uma outra vida à leitura. Um livro que eu leio, eu compreendo de uma certa forma, você Certo. pode ler o mesmo livro e ter um relacionamento completamente diferente. Assim, olha, o Paulo Ronay, que acho que todo mundo conhece, ele foi o grande nome da produção brasileira, embora fosse húngaro de nascença. Um dos fundadores da Abrates, por sinal. Pois é, então, ele conta uma história interessantíssima, que ele foi, por um tempo, o único tradutor de húngaro do Brasil, quer dizer, oficial, tudo mais. E um dia apareceu uma carta. Ele olhou a carta, leu, perguntaram para ele o que era, ele falou, olha, uma carta boba. Dias depois, ele recebeu a carta em casa. Era a carta comunicando a morte do pai dele. Na repartição pública, ele leu a carta comunicando a morte do pai dele e fez quadros de paisagem. Ele não podia... Daí que ele fala, o nome que ele dá para o livro dele, que explica a experiência dele, vital, com tradução, é a tradução de vida. Você, como tradutor comercial, tradutor de manual e tudo mais, você pode trabalhar de 8 às 5, 8 às 4, e tudo bem. A tradução literária exige um comprometimento tão grande quanto você criar uma coisa nova. Você está criando uma coisa nova. Agora, uma coisa fundamental, eu estava revisando agora uma entrevista que eu fiz com... Não vou dar detalhes, porque ainda não foi publicado, mas o tradutor, muito experiente, muito bom, ele fala isso, que ele decidiu ser tradutor porque ele não queria
ser um autor medíocre. Ele achava que ele podia ser um tradutor brilhante e dedicou a isso para ser um grande tradutor, mas ele não sentia em si próprio as qualidades para ser um criador, para ser... Mas o tradutor também é um criador, mas é um criador diferente. Tem uma Concordo. história que eu acho interessantíssima, que é a do Chaplin. O Chaplin participou, Charles Chaplin, o Carlitos, o personagem, que hoje em dia está esquecido, mas acho que as gerações mais experientes... Talvez tenha gente aqui que não saiba quem ele é. Mas o Carlitos foi o personagem mais famoso dos primeiros 20, enfim, de mais ou menos 100 anos atrás, anos 20 até os anos 40. Ele era o grande personagem e o Chaplin era o grande ator, o ator mais famoso, o humorista mais famoso. Mas, uma vez, o Charles Chaplin entrou num concurso de imitadores do Carlitos. Ele perdeu. Eu me lembro dessa Terminou em história. terceiro lugar. Mas o pessoal fala, mas é injusto, como é que o original, o Carlitos, o Charles Chaplin, entra num concurso de imitadores e perde. A pessoa achou injusto, mas não foi. Não era um concurso do melhor Carlitos, era o concurso da melhor imitação do Carlitos. Porque as qualidades que se espera do Carlitos, do original, que se espera da tradução, do produto, são diferentes. Uhum. Então, uma tradução não é o original, mas não é inferior ao original, é diferente. É. Se a tradução for exatamente igual ao original, que é uma impossibilidade, não vai ter muita graça. A personalidade do tradutor vai estar sempre ali presente. O Charles Chaplin, imitando Charles Chaplin, ele não acrescentou nada. Enquanto talvez o ator que interpretou a imitação do Carlitos, a imitação do Charles Chaplin, ele acrescentou a sua personalidade, então acrescentou uma outra coisa. Exato. Então, ele está sempre inconscientemente, mesmo que diga o contrário, e quem diz o contrário está errado e é tolo, sei lá, não parou para pensar direito, mas ele vai estar ali. Não tem jeito de ele evitar. O melhor que se pode fazer com o tradutor, se você quiser ser neutro, e não vai conseguir, é você saber o que você é. Em Balança tem um troço chamado, que o nome é esquisito, mas Balança tem tara. Não tem nada a ver com a vida sexual de ninguém. Tara é simplesmente um contrapeso, um trocinho que você coloca para equilibrar. Se você coloca o ouro num pratinho que pesa 10 gramas, do outro lado você coloca um pezinho de 10 gramas para compensar o prato. Quando você vai atirar com uma lança ou com qualquer outra coisa em um objeto que está dentro d'água, você não aponta para onde você está vendo. Você sabe que vai ter uma difração, que vai ter um desvio da água. Então, a tradução, ela necessariamente vai ser diferente do original para compensar. Para ser fiel, você tem que fazer um desvio. A linha reta não funciona em tradução. Aliás, não funciona em nada, mas, enfim, a pessoa acha que sim. A Val está dizendo, está perguntando aqui se aquele tradutor do italiano na época do Shakespeare não era o Giovanni Florio. Isso mesmo, Giovanni Florio. É. E ela diz também que eu ela quero escrever gosta... sobre ele, porque ele é genial. Ele introduziu a palavra canibal, ele introduziu no inglês, traduzindo do Montaigne, que deu a palavra Caliban, que é um personagem do Shakespeare. Ok. Ela fala também aqui que ela costuma dizer que gosta mais de ser a voz do outro do que de si mesma, porque ela não é tão boa escrevendo quanto traduzindo. Eu passei por uma experiência muito interessante esses 2 meses, janeiro e fevereiro, em que eu estava traduzindo
entrevistas, então eram transcritos, né, transcrições dessas entrevistas. E as pessoas falavam de uma forma muito incoerente. Era impossível para mim traduzir ao pé da letra. Eu comecei traduzindo ao pé da letra. E as pessoas falavam, elas começavam a ideia de 3 formas diferentes. E não dava para colocar, pois então, bom, você está sabendo, né? E aí, então, não dava para começar assim, porque quem estivesse lendo ia ficar perdido. Então, eu tinha que ler tudo e condensar o que estava sendo dito para poder escrever. O meu cliente comparou a minha tradução do começo, onde eu estava fazendo literalmente, né, as frases que o cara estava dizendo, a pessoa estava dizendo, eu traduzia como estava, com a outra em que eu fiz a condensação. Eles preferiram a condensação, que eu mandei os exemplos para eles decidirem qual que ele queria. Por quê? Não era questão de falta de fidelidade, a fidelidade existia nas duas. Só que, em termos de capacidade de compreensão, uma comunicava muito mais eficientemente que a outra. Então, já viu. Mas eu também, Val, estou com você. Eu não sou tão boa escrevendo do que como traduzindo o que os outros falam. O Guimarães Rosa, ele dizia para o tradutor alemão dele, Meyer Clason, ele dizia que na edição seguinte do Grande Sertão de Veredas, ele ia reescrever o original em português, porque o alemão ficou melhor. Então, ele ia traduzir de novo Grandes Sertões, ele ia traduzir partes do alemão para o português, porque ficou melhor na tradução. Aliás, Uau. que trabalho de louco fazer tradução de Grande Sertão Veredas, né? A Alison Entrakin está fazendo a tradução para o inglês. Eu vi uma palestra dela outro dia e fiz uma oficina com ela sobre a tradução que ela está fazendo. Gente, é uma coisa de maluco. Eu tenho a correspondência. A tradução para o inglês a primeira foi da Harriet Dionis, que era esposa do Federico Dionis, que era o grande intelectual espanhol radicado nos Estados Unidos. E ela lutou para fazer uma tradução usando a linguagem, tentando aproveitar a linguagem. Hoje em dia o pessoal critica muito a tradução, mas ela lutou para incorporar a linguagem, um pouquinho da linguagem de Guimarães Rosa ao inglês. Os editores não aceitaram, então a tradução ficou normalizada. É uma dificuldade tremenda. Na Europa é diferente. Eu tenho a correspondência do Guimarães Rosa com o Meyer Clason, dá um livro de umas 600 páginas. A correspondência do alemão dá praticamente o tamanho do livro. Mas você normalizar Guimarães Rosa numa tradução não é mais Guimarães Rosa, convenhamos, né? Exatamente. Por isso que o pessoal hoje em dia reclama. E estão refazendo. Não dá para manter aquela tradução da Harriet Dionis. Agora, ela não tem culpa, porque ela estava adiante da sua época. Ela percebeu, foi ela quem indicou. Ela era especialista em literatura latino-americana, com o marido também. O marido era espanhol, então era mais literatura espanhola. Então, ela traduzia do espanhol e do português, mas ela não conseguiu impor uma tradução literária. Se fez uma tradução de conteúdo. Tem essa visão de que a tradução é uma lista de conteúdo. Tem que corresponder à lista do Dryden, que é um intelectual lá, um tradutor inglês, século XVII, na época do Flório, mais ou menos. Tinha uma numeração de regras de como traduzir. Uma delas é que não podia nem abreviar, nem acrescentar. Então, era uma espécie de lista de conteúdos. O original fala isso, tem que ter também na tradução. Mas é muito mais do que isso. Tem que acrescentar também a linguagem, o contexto e tudo mais, muitas coisas que escapam a isso. Agora, o livro, a correspondência do Eduardo Bissardi, que é o tradutor italiano, com Guimarães Rosa,
Pequenininho, são só 100 e poucas páginas. Mas o Bissarri achou que é uma língua latina, então não estava tão complicado assim. Mas o Bissarri, ele percebeu umas coisas. No nada que começa, ele pega essas coisas literárias, ele pega canções. Como para fazer uma cançãozinha que aparece, uma canção sertaneja que aparece em Sagarana ou no Grande Sertões Veredas, como transpor para o correspondente para a Itália. E é interessante porque o Mário de Rosa, segundo ele próprio, ele falava 18 línguas. 18? O Mário de Rosa foi embaixador brasileiro em Hamburgo, na Alemanha. Então, ele falava fluentemente, tem entrevistas dele gravadas. A melhor entrevista do Mário de Rosa da vida, ele deu para o Günther Lorenz, um alemão. Ele deu em Genebra, e ele falou em alemão. Mas tem uma entrevista dele para a TV alemã da época, e falava alemão fluentíssimo. Então, era ótimo, lá o Meyer Clason discutindo. Então, é uma coisa fantástica quando você encontra isso. E até uns casos interessantes. O João Ubaldo, por exemplo, ele se traduziu. Uhum. Ele conheceu suficientemente bem a outra língua para se traduzir. E tem o caso do... Eu tenho até o livro que fala sobre isso. O Beckett, a gente não sabia o que era o original e a tradução do Beckett. Ele escrevia, ao mesmo tempo, a versão em francês e a versão em inglês. Então, a gente não sabia o que é, a gente não sabe o que é o original, o que é a tradução. E é que está lá na versão em francês e inglês, aparece Godot, que mistura francês com inglês. Então, é maluquice, mas é ótimo. Uma coisa que justamente que interessa muito, que fala, o Rahim Eshoni que fala, eu até postei na internet outro dia, como uma provocação para a pessoa conversar, é que tradução não é só tradução. Tradução é o melhor modo de você conseguir entrar na literatura. Quase todo grande tradutor, quase todo grande autor, ele foi tradutor em algum momento. É muito raro se encontrar um grande autor monolíngue. Mas alguns... O Machado de Assis, ele começou com 18 anos traduzindo. Trabalhava como auxiliar de tipógrafo e tudo mais, deram uma chance de se enfiar uma tradução. Aí notaram que tinha... Mas imagina, notaram o estilo do Machado por uma tradução. Então, ele percebeu. É um modo de entrar. O Gonçalves Dias traduzia. O Lord Byron foi traduzido por todo mundo. Aqueles poetas românticos todos brasileiros, eles começaram a escrever poesia traduzindo Lord Byron, o inglês. Mas, na verdade, eles traduziam Césaire, eles traduziam um francês que traduziu o Byron, eles traduziam pelo francês, que eles não sabiam inglês também. Faz sentido. E aí, o caso do Drummond de Andrade, o Manuel Bandeira foi um dos maiores tradutores do Brasil, de poesia. O Jorge Vanderlei, que já mencionei várias vezes, ele tem um livro sobre o Manuel Bandeira como tradutor. A geração de 45, os concretistas, não haveria poesia brasileira se não fosse... Cecília Meirelles traduziu Lorca. Então, você imagina qualquer coisa que precisa de literatura, a tradução é uma fonte. E o Borges falava isso também, é que você vê mais profundamente as coisas. Você pega uma foto e pega um desenho realista. Você tira uma foto de um prédio. Aí depois você faz o croquis, faz o desenho daquele prédio. Você vai ver mais detalhes do prédio no desenho do que na foto. Isso faz sentido. Então, a tradução, frequentemente, ela é um raio-x do original. Você percebe melhor a literatura, o mecanismo, como funciona a literatura por dentro. O Robert Frost tem uma frase famosa, ele dizia que poesia é algo que se perde numa tradução. Interessante. Essa eu não conhecia.
Aí o que eu falava lá, a gente discutia isso na UERJ, na época do mestrado ainda. Na minha época de mestrado não havia discussão de tradução, não havia curso, não havia nada de tradução no Brasil, praticamente. A gente ficando velho mesmo. Você e eu, cara, na minha época também não tinha nada disso. Não, eu tenho estantes de livros de tradução. Eu penava para conseguir uma fotocópia. Hoje em dia, não tem mais nem espaço para colocar livro de tradução, sobre tradução. Mas o que a gente falava, na verdade, é que poesia é aquilo que se preserva numa boa tradução. Isso a gente falava naquela época. Depois eu li o Walden. O Walden fala mais ou menos a mesma coisa. O Walden fala que toda essa coisa de rima, aliteração, joguinhos de palavras, o pessoal diz que é intraduzível, que é impossível traduzir, são as coisas que se perdem na própria língua depois de um tempo. Um trocadilho em inglês vai se perder daqui a 50 anos. Então, se o poema era baseado só nisso, nessa parte intraduzível, um certo tipo de rima, um certo tipo de coisa, que sai de moda, sai de época. Então, o poema era fraco. Mas a tradução vai perceber isso. Você pega, por exemplo, estou começando a fraquejar. John, contemporâneo do Shakespeare. Ele rimava mind e wind. John Donne. John Donne tinha um poema que ele rimava mind, wind. Hoje em dia é wind, mind. Você não pode deixar de ler. Você percebe, né? Teve uma transição vocálica no inglês na época, um pouquinho anterior ao Shakespeare, que o John Donne ainda pegou. Então, as rimas do Shakespeare, quase todas continuam funcionando em inglês, mais ou menos. As rimas do John Donne se perderam, porque teve uma mudança, teve um shift, um câmbio na língua inglesa na época. Como você vai dizer que o John Donne era mau poeta porque errou as rimas? Elas mudaram, na verdade? Não, a língua cresce e muda e pronto. Fim de papo. O tempo faz isso. O tempo faz isso. E tem a questão do sotaque também, né? O mesmo verso, o mesmo poema lido por um inglês, um americano, um australiano, vai ter rima ou não. Não, mas em português moderno, por exemplo, os portugueses de Portugal, que estão pronunciando a moda portuguesa, eles não conseguem pegar o ritmo do Camões. Porque eles comem algumas vogais. Então, você pega... Camões escrevia basicamente decassílabos heróicos. Então, rima terceira, quinta, oitava, enfim, na 10ª sílaba. O brasileiro, lendo isso, continua. Em português, ele não consegue mais ler um poema do Camões como Camões lia. Agora, a tradução, ela recupera isso. Se alguém fizer uma tradução do Camões para o espanhol, por exemplo, ou para o inglês, se ele achar que é relevante, ele vai colocar uma métrica, uma rima, vai repor uma métrica que havia na época que se perdeu em Portugal. O Brodsky, que é o poeta russo, que era um turrão, era um teimoso tremendo, mas ele odiava as traduções feitas da poesia dele para o inglês. Porque em russo, a tradição do russo é a poesia rimada e metrificada. A tradição moderna, contemporânea, da poesia norte-americana não segue mais a rima sistematicamente. Se usa a literação, se usa pé, se usa outra coisa, outros recursos. Mas o Brodsky queria que a poesia
dele em inglês faça exatamente igual como faria em russo. Então, curiosamente, se o tradutor conseguisse fazer o que o autor queria da poesia dele, sinceramente, ia sair uma merda. Eu acho que sim. Eu acho que sim. E eu acho que a gente vai ficar por aqui, porque já são quase 6h30. Alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Vocês podem usar o chat, ou eu posso permitir que vocês falem. Se alguém tiver algum comentário, Cieni, Laila, Nina, José Luiz. Maria do Socorro. E Val, claro, né? Se alguém tiver algum comentário. Só agradecer pela aula, diz a Laila. Mas vocês todos podem falar, é só liberar os seus próprios microfones. Olha, eu acho que você assustou todo mundo, viu, Francisco? Eu falo então, vai, quem sabe o pessoal se anima. Eu sempre fui tradutora técnica. 15 anos já de tradução técnica nas costas. Aí, ano retrasado, eu resolvi estudar teoria da tradução e tradução literária, porque eu venho da área técnica mesmo, não fiz letras, não fiz tradução. E aí chegou uma hora que eu senti necessidade de ir atrás dessas outras áreas para aprender e tal. E aquilo que você estava falando de não existe tradução que não seja literária, eu aprendi isso mais ou menos na prática, porque pensar tradução, depois de ter aprendido um pouco da teoria, um pouco da história do pensamento sobre tradução, a tradução literária, a tradução de poesia, que eu aprendi na teoria, mas na prática eu não sei fazer direito até hoje, me fez ver as outras áreas em que eu trabalho, porque eu faço muito tradução técnica de engenharia, de medicina, localização de jogos, mas me fez ver tudo isso de uma forma diferente. Alguma coisa você sempre aplica nessas outras áreas, mesmo que não seja uma coisa óbvia, aquilo que você falou de dar um passinho para trás e falar, pera, não é assim que a gente fala. Eu passei a prestar muito mais atenção nisso. Então, eu sempre falo, mesmo quem não trabalha com tradução literária, devia fazer nem que seja oficina de fluência de texto, oficina de diálogo, porque sempre ajuda. Mesmo que você não trabalhe exclusivamente naquela área, sempre vai te ajudar nisso. Concordo. É uma das coisas que eu digo para os meus alunos. Sempre estude alguma coisa, faça um curso de alguma coisa que seja não necessariamente o oposto, né, mas que não esteja necessariamente ligado àquilo com que você trabalha normalmente. Fora da tua zona de Isso vai conforto. ajudar. Exato, você vai aprender palavras novas, vai até conhecer pessoas novas, vai expandir o seu horizonte. Sim. Não, e você vai aprender coisas que você vai indiretamente aplicar no seu trabalho. E isso é sempre bom. Uhum. Assim, tradução é um ótimo exercício o tempo todo. Sim. Você fazer um trabalho que não é o seu do dia a dia, mas que tem como o sujeito é poeta, mas resolve fazer uma letra de música. Fazer uma coisa que difere um pouquinho daquilo que ele faz sempre. Vai enriquecer bastante. E na prática mesmo, sinceramente, às vezes a gente vai fazer uma legendagem. Para quem traduz poesia, soneto, se concentrar, colocar tudo no pé tal, na métrica tal, você pede, o cliente pede, olha, você tem que escrever em 34 caracteres por linha na tal transcrição. Fica moleza, na verdade. Você aprende a ter uma síntese com a poesia que você não conseguiria, que seria muito mais difícil
ciência prática. É. Outra coisa também desenvolve mesmo a própria língua. O Paulo Henrique Brito, ele menciona isso, que ele só foi aprender a escrever diálogo com naturalidade assistindo o Nelson Rodrigues, o dramaturgo brasileiro, para poder traduzir. Para poder traduzir os autores que ele traduzia, norte-americanos, que eram coloquiais, ele foi obrigado a escutar, assistir as peças e tudo mais do Nelson Rodrigues. E aí que ele descobriu que se podia escrever de um modo natural e fluente em português. E não teria percebido essa necessidade de continuasse. Eu sou brasileiro, sou carioca, nasci no Rio de Janeiro, eu vou escrever diálogos como sempre escrevi. E, de fato, os brasileiros têm uma dificuldade tremenda com diálogos. Mas tradutores são obrigados a perceber isso e se corrigir. Francisco, muito obrigada. Foi um prazer enorme bater esse papo gostoso com você. Aprendi muito. Aprendi muito. Eu achei que eu ia me divertir mais do que aprender, mas eu aprendi muito. Obrigada. Val, obrigada por me salvar. Imagina. E obrigada a vocês que estão aqui, José Luiz, Laila, Maria do Socorro, Nina, Cieni. É um prazer estar aqui. Qualquer comentário que vocês tenham, por favor, é só mandar uma mensagem lá para a gente na Abrates, que nós tentaremos ajudar vocês com qualquer coisa que vocês tenham. Francisco, obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Eu vou parar de gravar aqui. Cadê? Bom, acho que já parou de gravar. Não, ainda está gravando. Eu estou tentando